Bem-vindos à Central dos Enigmas, onde exploramos os mistérios mais intrigantes do nosso mundo. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para um dos locais mais enigmáticos e controversos do planeta, a Área 51. Imagine um lugar tão secreto que por décadas sua própria existência foi negada pelo governo. Um local cercado por desertos áridos, guardado por segurança máxima e envolto em um manto de silêncio e especulação. Este é o cenário da Área 51, um nome que evoca imagens de naves espaciais, tecnologia extraterrestre e segredos governamentais. A Área 51 não é apenas um ponto no mapa, ela é um ícone da cultura pop e um imã para teorias da conspiração. Desde relatos de avistamento de OVNIs até alegações de experimentos ultra secretos, a Área 51 alimenta a nossa curiosidade e imaginação de maneiras que poucos outros lugares conseguem. Nesse vídeo, vamos desvendar os segredos que cercam este misterioso local. Vamos explorar sua história, entender seu propósito oficial e mergulhar nas inúmeras teorias que tentam explicar o que realmente acontece por trás de seus portões fortemente vigiados. Prepare-se para uma viagem ao desconhecido. A Área 51 nos espera e os mistérios que ela guarda estão prestes a ser revelados. A história da Área 51 remonta ao início da Guerra Fria, um período de intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1955, em meio a essa tensão, a CIA selecionou um local remoto no deserto de Nevada para testar uma nova aeronave de espionagem, o U-2. Esse local, agora é conhecido como Área 51, foi escolhido por sua localização isolada, longe de olhares curiosos e com um clima ideal para testes de voo. Localizada a aproximadamente 135 km ao norte de Las Vegas, a Área 51 é oficialmente parte do vasto complexo da Base de Força Aérea de Nellis. A região é cercada por montanhas, como um lago seco chamado Groom Lake, que serve como pista de pouso. Essa geografia isolada não só ajuda a manter as operações secretas, mas também contribui para a aura de mistério que a envolve. Por muitos anos, a existência da Área 51 foi um segredo bem guardado. Não aparecia em mapas oficiais e o governo dos Estados Unidos se recusava a reconhecer a sua existência. Foi só em 2013, após a liberação de documentos desclassificados pelo governo, que a existência da Área 51 foi oficialmente confirmada ao público. Desde então, a Área 51 tem sido um imã para curiosos, teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs. Sua história é repleta de relatos de testes de aeronaves secretas e avistamentos de luzes misteriosas no céu noturno. Mas, por trás dessa fachada de segredos e especulações, qual é o verdadeiro propósito da Área 51? Vamos explorar isso a seguir, enquanto mergulhamos no objetivo oficial deste enigmático local. Oficialmente, a Área 51 é uma instalação de testes e treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Desde sua criação, seu propósito principal tem sido o desenvolvimento e teste de aeronaves avançadas e tecnologias de aviação. A escolha do local, com seu lago seco ideal para pousos e decolagens, foi perfeita para essas operações altamente secretas. O primeiro grande projeto da Área 51 foi o desenvolvimento do avião espião U-2, que revolucionou a espionagem aérea durante a Guerra Fria. Com o sucesso do U-2, a base continuou a ser utilizada para testar outras aeronaves inovadoras, como o SR-71 Blackbird, conhecido por sua velocidade e altitude impressionantes, e o F-117 Nighthawk, o primeiro avião stealth do mundo. Além das aeronaves, a Área 51 também é usada para testar e desenvolver novas tecnologias de radar, guerra eletrônica e outros sistemas de defesa avançados. A necessidade de manter essas operações em segredo é crucial, dado o potencial impacto na segurança nacional e nas capacidades militares dos Estados Unidos. O sigilo extremo em torno da Área 51 alimentou inúmeras especulações e teorias da conspiração ao longo dos anos. No entanto, a explicação oficial permanece. A base é uma instalação militar dedicada ao desenvolvimento e teste de tecnologias de aviação e defesa. Mas será que essa é toda a verdade? Ou será que há algo mais escondido nas profundezas do deserto de Nevada? É isso que vamos explorar nas próximas partes, enquanto mergulhamos nas teorias da conspiração que fazem da Área 51 um dos locais mais misteriosos do mundo. É aqui que a história da Área 51 realmente se torna intrigante. Ao longo dos anos, o sigilo em torno das operações da base gerou uma infinidade de teorias da conspiração. Essas teorias capturam a imaginação do público e adicionam camadas de mistério ao que já é um local altamente secreto. Uma das teorias mais populares é que a Área 51 é um centro de estudo e armazenamento de tecnologia extraterrestre. Muitos acreditam que naves alienígenas acidentadas, como a famosa nave Roosevelt, foram levadas para a Área 51 para serem analisadas e eventualmente em engenharia reversa. A teoria sugere que o governo dos
Estados Unidos pode ter obtido avanços tecnológicos significativos ao estudar as supostas naves alienígenas. Outra teoria amplamente difundida é que a Área 51 é um local onde o governo mantém contato com seres extraterrestres. Alguns acreditam que reuniões secretas entre autoridades governamentais e alienígenas ocorrem regularmente na base, e que há até mesmo alienígenas vivendo dentro das instalações. Além das teorias envolvendo extraterrestres, há também especulações sobre projetos de pesquisa de ponta que envolvem a manipulação do espaço-tempo, tecnologias de camuflagem avançadas e experimentos biológicos. Há quem afirme que a Área 51 é o local de desenvolvimento de aeronaves revolucionárias com capacidades além do que conhecemos, muitas vezes descritas como discos voadores ou triângulos negros. Essas teorias da conspiração são alimentadas por relatos de avistamento inexplicáveis, luzes estranhas no céu e ex-funcionários que afirmam ter visto coisas que desafiam a lógica. A falta de transparência e a natureza altamente secreta das operações da Área 51 apenas adicionam combustível ao fogo da especulação. Então, o que realmente acontece na Área 51? As teorias da conspiração podem parecer exageradas, mas é inegável que elas mantêm a chama da curiosidade acesa. No próximo segmento, vamos mergulhar nos relatos de avistamento de OVNIs que colocaram a Área 51 no centro das atenções globais. Quando se fala em Área 51, uma das primeiras coisas que vem em mente são os relatos de avistamento de objetos voadores não identificados, ou OVNIs. Esses avistamentos têm sido documentados há décadas e são um dos pilares das teorias da conspiração que cercam a base. Os primeiros relatos significativos de OVNIs na região começaram na década de 50, coincidentemente a mesma época em que a Área 51 foi estabelecida. Pessoas que viviam nas proximidades da base e até mesmo pilotos comerciais reportaram ver luzes estranhas e objetos voadores de formas incomuns realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Um dos relatos mais famosos aconteceu em 1989, quando um homem chamado Bob Lazar alegou ter trabalhado na Área 51. Lazar afirmou que não só tinha visto naves extraterrestres, mas também que havia participado de projetos de engenharia reversa para tentar entender a tecnologia alienígena. Suas declarações causaram um alvoroço na mídia e impulsionaram ainda mais a curiosidade pública sobre a Área 51. Além dos relatos de Lazar, muitos avistamentos de OVNIs foram documentados por moradores locais e turistas. As luzes misteriosas vistas no céu sobre a Área 51 são frequentemente descritas como se movendo de forma errática e a velocidades inacreditáveis, comportamentos que não correspondem a nenhuma aeronave comercial ou militar conhecida. Esses avistamentos geraram um interesse crescente entre ufólogos e entusiastas do paranormal, que veem na Área 51 uma prova potencial de visitas extraterrestres à Terra. O governo, por sua vez, sempre negou qualquer envolvimento com OVNIs ou alienígenas, afirmando que os avistamentos podem ser explicados como testes de aeronaves experimentais. No entanto, a falta de explicações convincentes e a postura de sigilo total apenas alimentam mais especulações. A verdade sobre os OVNIs na Área 51 pode ser difícil de discernir, mas a fascinação por esses avistamentos continua forte. Na próxima parte, vamos explorar a possibilidade de que a tecnologia extraterrestre esteja sendo estudada e desenvolvida na Área 51. Fiquem ligados, pois essa jornada pelos mistérios da Área 51 está apenas começando. A possibilidade de que a Área 51 seja um centro de estudo de tecnologia extraterrestre é uma das teorias mais fascinantes e controversas que cercam essa base secreta. Para muitos, a ideia de que o governo dos Estados Unidos possa ter em suas mãos tecnologias alienígenas é tanto assustadora quanto emocionante. Relatos como o de Bob Lazar alimentam essa teoria. Lazar afirmou ter trabalhado em uma seção secreta da Área 51, onde ele e outros cientistas tentavam entender e replicar a tecnologia de naves extraterrestres. Ele descreveu detalhes específicos sobre o funcionamento de uma suposta nave alienígena, incluindo um sistema de propulsão baseado em um elemento químico desconhecido na época, o elemento 115. Além de Lazar, outros ex-funcionários e insiders anônimos também afirmaram que a Área 51 abriga destroços de OVNIs recuperados e até mesmo corpos de seres extraterrestres. Segundo essas fontes, os cientistas da base estão engajados em engenharia reversa, tentando desvendar os segredos dessas tecnologias avançadas para aplicá-las em usos militares e civis. As evidências físicas, no entanto, são escassas. Documentos oficiais nunca confirmaram essas alegações, e o governo dos Estados Unidos mantém uma política de total sigilo sobre as operações da área. Contudo, os detalhes técnicos fornecidos por pessoas como Lazar, juntamente com avistamentos inexplicáveis e a falta de transparência, continuam a alimentar a crença de que algo extraordinário está sendo escondido. Se a Área 51 realmente possui tecnologia extraterrestre, as implicações seriam vastas.
Poderíamos estar à beira de avanços tecnológicos sem precedentes, capazes de transformar nossa compreensão da física, energia e até mesmo da vida no universo. Ou, por outro lado, toda a história pode ser apenas uma série de desinformações e mitos amplificados pela imaginação popular. No próximo segmento, vamos mergulhar nos projetos secretos conhecidos que foram realizados na Área 51, para tentar separar o fato da ficção e entender melhor o que realmente acontece nesse local. A Área 51 é conhecida por ser o berço de alguns dos projetos mais secretos e avançados da aviação militar. Esses projetos, desenvolvidos sob um véu de sigilo absoluto, foram essenciais para a superioridade aérea dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e além. Um dos primeiros e mais notáveis projetos foi o desenvolvimento do avião espião U-2 na década de 50. O U-2 foi projetado para voar a altitudes extremamente altas, permitindo que os Estados Unidos realizassem missões de reconhecimento sobre territórios inimigos sem serem detectados pelos radares da época. Os testes e treinamentos para o U-2 ocorreram na Área 51, longe dos olhares curiosos e da espionagem inimiga. Outro projeto icônico é o SR-71 Blackbird, uma aeronave que até hoje detém recordes de velocidade e altitude. O SR-71 podia voar a mais de 3 vezes a velocidade do som e a altitudes superiores a 24.000 metros, tornando-o praticamente inalcançável para mísseis e caças inimigos. Seu desenvolvimento e testes também foram realizados na Área 51, onde cada detalhe era mantido em segredo. Nos anos 80, a Área 51 foi palco do desenvolvimento do F-117 Nighthawk, o primeiro avião de combate stealth do mundo. O F-117 utilizava tecnologia de camuflagem avançada para evitar a detecção por radar, uma inovação que revolucionou a guerra aérea. Os testes rigorosos e a necessidade de sigilo absoluto sobre a tecnologia stealth levaram a que todo o programa fosse conduzido na Área 51. Além dessas aeronaves famosas, há rumores de outros projetos ainda mais secretos, conhecidos apenas pelos codinomes misteriosos como Aurora. Embora não haja confirmações oficiais, muitos acreditam que a Área 51 continua a ser um local de testes para tecnologias da aviação avançadas que ainda estão por vir. Esses projetos secretos mostram que a Área 51 não é apenas um local de mitos e conspirações, mas um centro vital para a inovação e o avanço tecnológico militar. No entanto, a combinação de sigilo extremo e a presença de avistamentos inexplicáveis contribui para as teorias de que algo além da tecnologia terrestre pode estar sendo desenvolvido ali. Na próxima parte, vamos ouvir os depoimentos de ex-funcionários que alegam ter trabalhado na Área 51 e que fornecem insights intrigantes sobre o que pode realmente acontecer por trás dos portões desta base enigmática. Os depoimentos de ex-funcionários da Área 51 são uma fonte rica de especulações e revelações. Embora muitos desses relatos sejam anônimos ou não verificáveis, eles oferecem um vislumbre intrigante do que poderia estar acontecendo dentro dos limites desta base ultra secreta. Um dos depoimentos mais famosos é o de Bob Lazar, que alegou ter trabalhado em uma instalação chamada S4, próxima à Área 51. Lazar descreveu em detalhes a existência de 9 discos voadores que ele acreditava serem de origem extraterrestre. Ele afirmou que seu trabalho envolvia a tentativa de entender o sistema de propulsão desses veículos, que operavam usando um elemento chamado 115, que não era conhecido na época. Lazar também descreveu um ambiente de trabalho extremamente compartimentado, onde os funcionários tinham acesso limitado a informações e raramente sabiam do que seus colegas estavam trabalhando. Essa estrutura compartimentada é comum em projetos de alta segurança, mas no contexto da Área 51 apenas alimenta a especulação sobre o que mais poderia estar sendo escondido. Além de Lazar, outros ex-funcionários e insiders também fizeram declarações interessantes. Alguns falam de testes com aeronaves experimentais que utilizam tecnologias muito avançadas, possivelmente derivadas de engenharia reversa e de tecnologia extraterrestre. Outros mencionam a presença de túneis subterrâneos e instalações ocultas, sugerindo que a Área 51 é muito mais extensa do que parece na superfície. Há também relatos de medidas de segurança extremas, incluindo vigilância constante, interrogatórios rigorosos e ameaças de represálias severas para qualquer um que vazasse informações. Esses relatos contribuem para a percepção da Área 51 como um lugar onde segredos profundos são guardados a todo custo. Enquanto muitos desses depoimentos são difíceis de verificar, eles fornecem um pano de fundo fascinante para as teorias e mistérios que cercam a Área 51. A combinação de relatos detalhados, segurança extrema e a natureza altamente secreta das operações contribui para a perpetuação do mito em torno da base. Na próxima parte, vamos analisar os documentos desclassificados que mencionam a Área 51
e tentar entender o que eles revelam sobre as atividades reais realizadas ali. Os documentos desclassificados sobre a Área 51 oferecem uma rara oportunidade de vislumbrar as operações que ocorreram nesse local altamente secreto. Em 2013, a CIA liberou documentos que confirmaram oficialmente a existência da Área 51, algo que por muito tempo foi negado pelo governo. Esses documentos revelam detalhes fascinantes sobre os projetos e atividades realizados na base. Um dos principais focos desses documentos é o desenvolvimento e teste do avião espião U-2 durante a década de 50. Os documentos explicam como a necessidade de uma aeronave incapaz de realizar missões de reconhecimento em altitudes extremamente altas levou à criação do U-2 e por que a Área 51 foi escolhida como o local ideal para os seus testes. A localização remota e o clima estável do deserto de Nevada proporcionaram as condições perfeitas para essas operações secretas. Os documentos também detalham o desenvolvimento do SR-71 Blackbird e do F-117 Nighthawk, confirmando o papel crucial da Área 51 no avanço da tecnologia da aviação stealth e de alta altitude. No entanto, mesmo com a liberação desses documentos, muitos detalhes permanecem ocultos, e grande parte dos arquivos ainda estão censurados, preservando o sigilo sobre certas operações e tecnologias. Outra revelação interessante dos documentos desclassificados é a extensão das medidas de segurança e sigilo mantidas na Área 51. Os funcionários da base eram submetidos a rigorosos controles de segurança e era-lhes frequentemente dito para não discutir seu trabalho nem mesmo com suas famílias. O nível de compartimentação e as medidas de segurança extremas sugerem que o governo estava, e provavelmente ainda está, determinado a proteger informações sensíveis a todo custo. Apesar dessas revelações, muitos acreditam que os documentos desclassificados são apenas a ponta do iceberg. Teóricos da conspiração argumentam que os arquivos mais sensíveis e comprometedores ainda estão bem guardados, longe do alcance do público. Essas teorias são alimentadas pela quantidade de informação que ainda permanece secreta e pelas histórias de ex-funcionários que alegam ter visto coisas além do que os documentos oficiais descrevem. Os documentos desclassificados proporcionam um vislumbre valioso das atividades da Área 51, mas também levantam mais perguntas do que respostas. Eles confirmam o papel da base no desenvolvimento da tecnologia avançada, mas deixam muitos mistérios sem solução. Na próxima parte, vamos explorar como a Área 51 influenciou a cultura popular e se tornou um ícone de mistério e conspiração em filmes, séries de TV e literatura. A Área 51 não é apenas um local de operações militares secretas. Ela também se tornou um ícone cultural que fascina e intriga pessoas ao redor do mundo, desde filmes e séries de TV até livros e videogames. A Área 51 está profundamente enraizada na cultura popular, alimentando a imaginação e as teorias da conspiração. No cinema, a Área 51 ganhou destaques em filmes como Independence Day, onde é retratada como um centro de estudos sobre tecnologia alienígena e local de armazenamento de uma nave extraterrestre. Este filme, entre outros, ajudou a solidificar a imagem da Área 51 como um local onde o governo dos Estados Unidos esconde segredos sobre vida extraterrestre. Séries de TV, como Arquivo X, também contribuíram para a aura do mistério em torno da Área 51. Episódios que se passam na base ou mencionam suas operações secretas reforçam a ideia de que há muito mais acontecendo do que o governo admite. Essas representações influenciam a percepção pública e mantêm vivo o interesse sobre o que realmente ocorre nas profundezas do deserto de Nevada. Além do cinema e da TV, a Área 51 aparece em inúmeros livros e histórias em quadrinhos, onde é frequentemente descrita como um local de encontros com alienígenas e experimentos secretos. Essas obras de ficção exploram uma ampla gama de possibilidades, desde conspirações governamentais até aventuras de ficção científica, tornando a Área 51 um cenário perfeito para histórias que misturam realidade e fantasia. Os videogames também têm sua parcela de contribuições. Jogos como Área 51 e The Sims 2 Vida Noturna apresentam a base como um local cheio de mistérios a serem desvendados pelos jogadores, muitas vezes envolvendo alienígenas e tecnologia avançada. Esses jogos permitem que os jogadores interajam com a mitologia da Área 51, explorando cenários que variam de operações militares a encontro com o desconhecido. A influência da Área 51 na cultura pop não apenas mantém o local relevante, mas também perpetua seu status como um enigma a ser resolvido. As representações na mídia continuam a alimentar a curiosidade e a especulação, garantindo que a Área 51 permaneça um tópico de interesse e fascínio global. Agora vamos avançar para a próxima parte, onde discutiremos o evento viral de 2019, quando milhares de pessoas planejaram invadir a Área 51 em busca de respostas sobre seus segredos. Em 2019, a curiosidade e a fascinação pela Área 51 atingiram um novo pico, com um evento viral conhecido como Invasão da Área 51. Tudo começou com uma brincadeira no Facebook,
criada por Matt Roberts, com o título Invadam a Área 51, eles não podem parar todos nós. A ideia era simples: se um grande número de pessoas tentassem invadir a base ao mesmo tempo, as autoridades não seriam capazes de deter todos. O evento rapidamente se tornou viral, atraindo milhões de interessados. Embora a intenção inicial fosse humorística, a magnitude do interesse gerado surpreendeu até mesmo os organizadores. A data marcada para a invasão foi 20 de setembro de 2019, e conforme o dia se aproximava, a atenção da mídia global se voltou para o deserto de Nevada. Embora a maioria das pessoas tenha percebido que a invasão real seria perigosa e impraticável, cerca de 1.500 pessoas se reuniram na pequena cidade de Rachel, a cidade mais próxima da Área 51, para participar de um festival improvisado. O evento, batizado de Alien Stock, se transformou em uma celebração da cultura pop e das teorias da conspiração que cercam a Área 51. Apesar de alguns poucos tentarem se aproximar dos portões da base, a maioria dos participantes respeitou os limites estabelecidos pelas autoridades. As forças de segurança estavam preparadas para qualquer eventualidade, e a situação permaneceu pacífica. A invasão acabou sendo mais uma expressão de curiosidade coletiva e uma celebração da cultura de mistério que envolve a Área 51 do que uma tentativa de violar a base. O evento destacou a força das mídias sociais na mobilização de grandes grupos e a persistente fascinação pública com os segredos da Área 51. Embora a invasão não tenha revelado nenhum segredo novo sobre a base, ela serviu para reforçar seu status como um símbolo de mistério e conspiração. Agora, na nossa parte final, vamos explorar como a Área 51 continua a influenciar o turismo e a curiosidade pública, e o que significa para o futuro do local mais enigmático do deserto de Nevada. A fascinação pela Área 51 transformou o deserto de Nevada em um destino turístico improvável. Apesar do acesso restrito à base em si, a região ao redor tornou-se um ponto de encontro para entusiastas de OVNIs, caçadores de mistérios e curiosos de todas as partes do mundo. Rachel, a pequena cidade mais próxima da Área 51, se beneficiou desse interesse. Com uma população de menos de 100 habitantes, Rachel agora recebe milhares de visitantes todos os anos. O Little Alien, pequeno motel e restaurante, tornou-se um ícone cultural e um ponto de parada obrigatória para quem visita a região. Decorado com temáticas alienígenas, o local oferece lembranças, alimentos e, claro, histórias sobre avistamentos de OVNIs. Além de Rachel, a estrada extraterrestre State Road 375 é uma rota popular entre os turistas. A estrada que atravessa o deserto de Nevada foi oficialmente designada como Estrada Extraterrestre em 1996, devido ao grande número de relatos de avistamentos de OVNIs na região. Placas de sinalização ao longo da rota são frequentemente decoradas com adesivos e grafites alusivos a alienígenas, e muitos visitantes param para tirar fotos nessas icônicas paradas. O impacto da curiosidade pública vai além do turismo. Programas de TV, documentários e eventos especiais frequentemente abordam a Área 51, mantendo o mistério vivo na consciência coletiva. A cada novo relato de avistamento ou teoria da conspiração, o interesse pelo que realmente acontece na base é renovado. Essa curiosidade contínua tem implicações tanto positivas quanto negativas. Por um lado, alimenta a economia local e mantém viva a conversa sobre a necessidade de transparência governamental. Por outro, também atrai um número crescente de exploradores que às vezes cruzam os limites legais, tentando se aproximar da base. As autoridades locais e federais precisam equilibrar a segurança e a proteção da base com a crescente demanda por resposta do público. A Área 51, com todos os seus mistérios e segredos, continua a ser um poderoso ímã para a imaginação humana. À medida que novas gerações descobrem suas histórias, o ciclo de curiosidade e especulação provavelmente continuará, garantindo que a Área 51 permaneça um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Ao longo dessa jornada pela Área 51, exploramos uma série de aspectos que tornam este local um dos mais enigmáticos e fascinantes do mundo, desde sua criação durante a Guerra Fria até seu papel em projetos de aviação secreta. A Área 51 tem sido um centro de inovação tecnológica e mistério. Vimos como as teorias da conspiração, alimentadas por relatos de avistamento de OVNIs e depoimentos de ex-funcionários, ajudaram a criar uma aura de mistério em torno da base. A possibilidade de que tecnologias extraterrestres estejam sendo estudadas na Área 51 é uma ideia que captura a imaginação do público e gera debates intensos. Os documentos desclassificados forneceram um vislumbre das operações irreais realizadas na base, confirmando alguns aspectos das teorias, mas também deixando muitas perguntas sem resposta. A influência da Área 51 na cultura popular, por meio de filmes, séries de TV, livros e videogames, assegurou que seu mistério continue a fascinar gerações. O evento de 2019, quando milhares de pessoas se mobilizaram para invadir a Área 51, destacou a persistente curiosidade pública e a capacidade das mídias sociais de amplificar esse interesse. Mesmo que a invasão real não tenha ocorrido, o evento simbolizou o desejo coletivo de descobrir a verdade.
O impacto no turismo e na economia local de lugares como Rachel mostra que a Área 51 é mais do que um local de operações secretas. É também um ícone cultural que atrai pessoas de todo o mundo, ansiosas para se conectar com os mistérios do universo. A Área 51 representa, em última análise, a busca incessante da humanidade por respostas, seja a busca por entender tecnologias avançadas ou por encontrar vida extraterrestre. A Área 51 simboliza a curiosidade e o desejo de desvendar o desconhecido. Seu legado é um misto de fatos e ficção, realidade e fantasia, que continuará a inspirar debates, pesquisas e especulações. E assim concluímos nossa exploração da Área 51. Apesar de todas as informações e teorias, o que realmente acontece por trás de seus portões permanece um mistério. Talvez um dia possamos obter respostas definitivas. Até lá, a Área 51 continuará a ser um enigma cativante, um lugar onde a imaginação e a realidade se encontram em um deserto de segredos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante. Até a próxima na Central dos Enigmas.